Vamos dar início a mais uma aula de química orgânica. Hoje vamos falar da função álcool. Essa função é uma função que muita gente conhece, porque o álcool ele faz parte da nossa vida. Muita gente conhece algumas coisas que são consideradas como álcool. E todas as coisas que você conhece que são consideradas como álcool são álcoois aqui, tá? Então, álcool, vou defini-lo dentro da química orgânica. Álcools são compostos orgânicos que apresentam o grupo funcional hidroxila. Nos hidrocarbonetos, que nós vimos até a aula anterior, hidrocarboneto ele possui somente carbono e hidrogênio. Agora, nos álcoois, vai passar a existir a hidroxila. A hidroxila é esse OH ligado no carbono. Então, ele pode estar assim, tá? Por exemplo, aqui, ó. Então, aqui está representado o grupo funcional. O que seria isso? Eu tenho um carbono e esse carbono está ligado a essa hidroxila que é OH. O que acontece? Uma observação muito importante. O carbono que está ligado a essa hidroxila tem que ser obrigatoriamente um carbono saturado. O que é carbono saturado? É aquele carbono que tem somente simples ligação. Então, se eu tiver uma cadeia, não importa o tamanho dela, não importa a quantidade de carbonos que tenha, mas o carbono que tem OH, este carbono não pode ter ligação dupla nem tripla, tá? Então, o carbono que tem o OH, obrigatoriamente tem que ser carbono de simples ligação. Uma observação importante é que cada carbono vai ter no máximo um OH por grupo, tá? Por carbono. Então, não vai ter mais de uma hidroxila naquele mesmo carbono. Pode ter mais de um OH na estrutura? Pode, mas um vai estar em um carbono e outro vai estar em outro carbono. Algumas características aqui, só para a gente conhecer. Em geral, são solúveis em água, ou seja, normalmente alguns se dissolvem em água. E com todos eles que têm cadeia com até no máximo 11 carbonos estão no estado líquido. Mais do que 11 carbonos vão mudar de estado, tá? Os álcoois podem ser considerados ácidos fracos, pois como o oxigênio é muito eletronegativo, atrai os elétrons da ligação para si e deixa o hidrogênio com caráter ácido. Isso faz com que os álcoois sejam capazes de realizar diversas reações. Então, o álcool, apesar de não ser um composto inorgânico ácido, ele pode ser considerado um ácido por causa das características dele, tá? Então, todo álcool ele tem uma característica ácida e é capaz de realizar uma grande quantidade de reações, certo? Agora vamos dar uma continuidade, vamos fazer a classificação dos álcoois. Nós podemos classificar os álcoois de 3 formas, tá? Então, a primeira classificação que nós vamos fazer é a classificação de acordo com o número de hidroxilas. Lembrando que hidroxilas é OH. Então, pode ter álcoois que vão ter somente uma estrutura de OH. Quando eu tiver somente um OH, eu chamo de monoálcool. Se na minha estrutura tiver 2 OH, eu vou ter um diálcool. Se tiver 1, 2, 3 OHs, 3 ou mais OHs, vão ser chamados de poliálcool, tá? Agora, a próxima classificação, de acordo com o tipo de carbono. Então, vamos ver aqui. Se o meu OH for ligado num carbono primário, aqui, ó, este carbono aqui, que está ligado ao OH, ele é um carbono primário. Lembrando que carbono primário é aquele carbono que é ligado somente a um carbono. Então, quando é ligado num carbono primário, o meu álcool também é chamado de primário. Se o meu OH, ó, o OH aqui, ó, o OH está ligado neste carboninho. E este carbono, ele é chamado de carbono secundário, porque este carbono está ligado a esse e a esse carbono. Então, ele está ligado a 2 carbonos. Então, se o carbono que tem OH for um carbono secundário, o meu álcool também será secundário. Agora, se o meu OH estiver ligado a um carbono que seja terciário, ó,
O OH está ligado neste carbono aqui. Esse carbono é terciário, ele está ligado a 1, 2, 3 carbonos. Então, se o OH está ligado no carbono terciário, o meu álcool também será terciário. Então, repetindo. OH ligado no carbono primário, álcool primário. OH ligado no carbono secundário, álcool secundário. OH ligado no carbono terciário, o meu álcool será terciário. E para encerrar a classificação dos álcoois, nós vamos ter com relação ao tipo de ligação existentes nos átomos. Então, nós vamos ter o álcool saturado e o álcool insaturado. Álcool saturado é aquele em que na estrutura só tem ligações simples, ó, simples, simples e simples. Se na minha estrutura tiver alguma ligação dupla ou tripla, o meu álcool é chamado de insaturado. Gente, mas tem que lembrar, tá? Lembra do que estava escrito no anterior ali. Quando eu estou falando em álcool, o carbono que tem OH, olha aqui, o carbono ligado ao OH, esse carboninho aqui, ó, esse bendito aqui, esse não pode ter dupla. Olha que tem uma dupla no outro carbono, mas aqui não, tá? Posso ter dupla em qualquer outro lugar, menos no carbono que está ligado a essa dupla ligação.